Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui juntinho com vocês para nós explorarmos e conhecermos mais um conteúdo da disciplina de Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Então, observem aí. A nossa aula é a número 7, o nosso objeto de conhecimento, manifestações artísticas e culturais com práticas que estimulam a imaginação e criatividade. E o nosso detalhamento, o reconhecimento e a valorização dos diversos tipos de práticas corporais apresentadas pelas mídias. E aí, estão curiosos e curiosas para saber o que nós iremos explorar no dia de hoje? Então vem comigo. Muito bem, alunos, eu já peço que vocês observem aqui o nosso cenário. Estou num lugar lindíssimo, porque nós iremos falar a respeito dos eventos esportivos. Acredito que vocês conheçam alguns e hoje eu trouxe outros para vocês terem conhecimento, tá bom? Então, qual será o primeiro que nós iremos falar? Aqui, ó, já está dando uma dica para vocês. Tanto a Torre Eiffel quanto ali os aros olímpicos ou anéis olímpicos. Qual será o evento esportivo? Então vamos lá ao nosso primeiro evento esportivo, que são os Jogos Olímpicos de Verão. Vocês já ouviram falar? Tenho certeza que sim. Quem é que não conhece as Olimpíadas? Inclusive, estamos ansiosos esperando aí toda vez as próximas edições, não é mesmo? Então, olha só, os Jogos Olímpicos de Verão é o maior evento esportivo do planeta, né? Ali acontece o quê? A competição entre os melhores atletas do mundo que vão lá representar aí o seu país. Ao mesmo tempo, os Jogos Olímpicos é considerado o quê? Uma grande festa entre os povos, onde acontece a confraternização desses povos. Lembrando que ele mobiliza populações de centenas de países. E o período em que ele ocorre é de 4 em 4 anos. E esse evento esportivo, ele simboliza a união entre as nações, o respeito mútuo, a excelência atlética e o espírito de fair play. Quem não conhece, né, essa definição, na verdade, esse elemento, fair play, quer dizer o quê? Jogo limpo. Muito bem, vamos lá. Os Jogos Olímpicos, eles não são de hoje, viu? Eles têm uma história. E eu quero contar um pouquinho dessa história para vocês, porque a história deles é longa. Então vamos lá ver um pouquinho da história? Então tudo começa ali na Grécia Antiga, que é justamente onde os Jogos Olímpicos se originaram, tá? Lá por cerca de 776 a.C. Antigamente, né, ela era vista como uma celebração religiosa em homenagem ao deus Zeus. Esses jogos ancestrais duravam vários dias e atraíam atletas e espectadores de toda a Grécia. Então, os Jogos Olímpicos naquela época já existiam. Mas com o passar do tempo, né, foram interrompidas aí esses jogos, até que a gente chegou lá nos Jogos da Era Moderna. Vamos ver um pouquinho da sua história? Então, após séculos de interrupção, os Jogos Olímpicos foram revividos em 1896 em Atenas, por iniciativa do barão Pierre de Coubertin. Tá? Desde então, ele se tornou um símbolo global da excelência esportiva e a união entre os povos, ou seja, os Jogos Olímpicos, tá bom? Ao longo dos anos, esses jogos eles foram evoluindo, incluindo novos esportes e adaptando-se às mudanças sociais e tecnológicas. Hoje, eles abrangem mais de 300 eventos com a participação de atletas de muitos países. Então, realmente, é uma verdadeira celebração dos povos, das etnias, né, dos atletas, que vão levando aí tudo que eles sabem das suas habilidades, né, referente à modalidade que ele participa, como da sua cultura. E em 2024, nós temos aí o 33º
33º Jogos Olímpicos de Verão em Paris, tá? Onde nós vamos ver aí 48 modalidades disputadas. E nós temos aí duas modalidades que vão fazer parte desse programa olímpico, que é o breakdance e a canoagem slalom. É bem interessante, viu? Mas também quero falar para vocês sobre um outro grande evento esportivo que acontece paralelo aos Jogos Olímpicos. Vocês já ouviram falar sobre os Jogos Paralímpicos? Também vai acontecer em Paris, tá bom? E observem ali os 3 agitos, né, que é o símbolo que registra aí, né, que marca a questão dos Jogos Paralímpicos. Mas vocês sabem quem é que participa dos Jogos Paralímpicos? Vem ver comigo. Então, olha só, os Jogos Paralímpicos são o maior evento esportivo de alto rendimento para pessoas com deficiência. Incluem atletas com deficiências físicas, como mobilidade, amputações, deficiência visual, paralisia cerebral, além de deficientes mentais. E até hoje já foram realizadas 16 edições. Sendo que a primeira competição foi organizada em 1948 por Ludwig Guttmann, no tratamento de seus pacientes com lesões medulares. Mas essa competição só ganhou status mesmo, né, como Paralimpíada, lá em 1960, né, que foi a época que ocorreu aí a primeira Paralimpíada em Roma. E desde 1988, as Paralimpíadas são realizadas no mesmo local que cedia os Jogos Olímpicos. Por isso que é o quê? Um evento paralelo que vai ocorrer logo após os Jogos Olímpicos. A primeira participação do Brasil aconteceu em 1972 e a nossa primeira medalha veio somente em 1976. E uma grande notícia para vocês, curiosidade, no Brasil existe o Comitê Paralímpico Brasileiro e o país é considerado uma potência paralímpica e não é para menos, sabe por quê? Os nossos atletas paralímpicos, eles arrebentam. Se vocês forem puxar aí o histórico de medalhas que nós temos, tanto de ouro, quanto de prata, quanto de bronze, nas Paralimpíadas são muitas. Então, vale a pena prestigiar esse evento. E falando ainda sobre as Paralimpíadas, eu quero apresentar para vocês os símbolos paralímpicos. É isso mesmo, nas Paralimpíadas nós também temos esses símbolos. E o primeiro que eu mostrei para vocês, né, anteriormente, são os agitos, que são 3 formas geométricas, né, que recebe esse nome agito, que no latim significa eu me movo. Essas 3 formas geométricas, elas representam a união dos atletas de diferentes partes do mundo e os 3 elementos que compõem o ser humano: mente, corpo e espírito. Além dos agitos, nós temos uma bandeira branca com os agitos, o hino paralímpico, tocha e medalhas, que vão mudar de acordo com a edição, né, a cidade, sede, certo? E assim como os Jogos Olímpicos, as Paralimpíadas também têm o seu lema, que é o seguinte: espírito em movimento. E esse lema tem tudo a ver com os nossos atletas, porque eles estão sempre em movimento, seguindo e nunca desistindo. E são trabalhados também alguns valores paralímpicos, né, aí pelos nossos atletas, que são coragem, determinação, inspiração e igualdade. E assim como nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Paralímpicos nós temos muitas modalidades que são disputadas aí pelos nossos atletas. Vamos ver quais são? Então nós temos aí badminton, bocha, futebol de cegos, goalball, judô, canoagem, hipismo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, esgrima em cadeira de rodas, basquete em cadeiras de rodas, tiro com arco, atletismo, halterofilismo, vôlei sentado, natação, remo, tiro esportivo, taekwondo, triatlo,
rugby em cadeira de rodas e ciclismo. Então, são muitas modalidades que são disputadas. E para vocês conhecerem um pouquinho de alguma dessas modalidades, que talvez, ouvindo o nome, você não saiba como ele é praticado, eu trouxe um vídeo para vocês. Observem com atenção. Olá a todos, meu nome é Márcia Campeão, sou professora de Educação Física e coordenadora técnica da modalidade bocha paralímpica. A essência do jogo é aproximar as suas bolas de uma bola-alvo, de uma bola principal. Então é um jogo de raciocínio, de estratégia, porque não basta apenas jogar para aproximar. Várias as táticas de tirar a bola do adversário, de deslocar, de desviar a bola-alvo. Enfim, é um jogo de estratégia e de raciocínio e principalmente de precisão. Aqui é Brasil, o nosso território. Eu sou guerreiro, eu sou atleta paralímpico. Giovanni Guissoni foi o campeão da prova de espada categoria B na etapa húngara da Copa do Mundo de Esgrima em cadeira de rodas, disputada na cidade de Eger. O único medalhista do Brasil na competição, o atleta da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, derrotou por 15-11 o polonês Michał Drabowski. Quando penso em superação, lembro dos brasileiros, do esforço que a gente dá para vencer na vida. No atletismo, entendi que sou merecedora de conquistar o que persigo. Os desafios se tornam mais fáceis quando lembro que não estou só. Que a cada passada que dou, milhões de brasileiros dão outra. Juntos, somos uma legião de campeões. Juntos, somos todos Brasil. Muito bem, então vocês tiveram aí a oportunidade de conhecer algumas modalidades que são disputadas nos Jogos Paralímpicos. E aí, gostaram? Então, aproveitem para pesquisar um pouco mais sobre esse grande evento de alto rendimento para pessoas com deficiência. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E prosseguindo na nossa aula, agora o clima ficou meio frio, porque nós chegamos onde? Nos Jogos Olímpicos de Inverno. Jogos Olímpicos de Inverno, professora? É isso mesmo, apesar de que no nosso país a gente não tem um lugar assim tão frio, a gente também participa dos Jogos Olímpicos de Inverno. Vamos conhecer um pouquinho desse grande evento esportivo? Observem aí. Os Jogos Olímpicos de Inverno são um evento multiesportivo reunindo modalidades de desportos de inverno disputadas no gelo e na neve. A sua história começa lá em 1924, com a Semana Internacional dos Desportos de Inverno, lá na cidade francesa Chamonix. Mas somente em 1926 é que esse evento ganha o status de Jogos Olímpicos. E assim como os Jogos Olímpicos de Verão, ele também acontece de 4 em 4 anos. Lembrando que durante os anos de 1940 e 1944, os Jogos não aconteceram por conta da Segunda Guerra Mundial. Também é um evento muito interessante que reúne aí vários atletas de vários países que vão lá competir, disputar as modalidades no gelo, na neve e deslizantes. E falando nisso, vamos lá ver quais são os esportes que são disputados. Vocês vão se assustar um pouquinho, porque talvez não tenham escutado nenhum desses nomes ou já conhecem, mas vamos lá. Então, nós temos aí 3 tipos de esporte. Primeiro, os esportes de gelo, que nós temos ali para competição
o curling, o hóquei no gelo, a patinação artística, a patinação de velocidade e a patinação de velocidade em pista curta. Mas também nós temos esportes de neve, como o biatlo, o esqui alpino, o esqui nórdico combinado, o esqui cross-country, o esqui estilo livre, salto com esqui e o snowboard, tá bom? Também temos ali os esportes deslizantes, o bobsled, o lug e o skeleton. E aí, são muitos esportes que a gente não conhece, né? E pensando nisso, também trouxe um vídeo para que vocês tenham a possibilidade de ver aí como acontece na prática algumas dessas modalidades. Então, prestem bastante atenção. Ukraynalı sporcu şu an ikinci sıraya yer alıyor. Snow was glad of a second start draw. The short start area doesn't hint. Interessante, não é mesmo? São muitas modalidades que vale a pena a gente pesquisar e aprender um pouco mais a dinâmica de cada um. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho ali da patinação, do biatlo. Pesquisem cada vez mais, viu? Prosseguindo, né, na nossa aula, falando aí sobre os grandes eventos esportivos, a gente chegou naquele que é queridinho por todo mundo, que é o quê? A Copa do Mundo de Futebol. Eu duvido que alguém não tenha escutado falar sobre a Copa do Mundo, né? É um dos nossos eventos que a galera assiste em peso, todo mundo fica ali ligadinho, torcendo pela nossa seleção. E agora nós teremos aí a Copa Feminina, que nós também iremos torcer também. Vamos conhecer um pouquinho desse grande evento esportivo? Vamos lá. Então, a Copa do Mundo de Futebol, conhecido como Campeonato do Mundo de Futebol, é uma competição internacional que ocorre a cada 4 anos, né? Foi criada em 1928 na França, sob a liderança do presidente Jules Rimet. Sendo que o prêmio do campeão é a Taça de Ouro Jules Rimet. Tá tudo certo, né? Se foi ele que abriu espaço aí para que criou esse evento, então nada mais justo do que a taça receber o seu nome, né? Esse evento ele reúne as principais seleções nacionais e conta com a participação de 32 países. É bastante seleção jogando, não é mesmo? E aí nós temos ali a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol Associado, que organiza o evento, né? É a instituição que organiza esse evento. Lembrando que a primeira edição foi realizada em 1930 no Uruguai. E o primeiro campeão dessa Copa foi o próprio Uruguai, ou seja, ganhou em casa, né? Que bacana para eles. Lembrando que, assim como os Jogos, né, de Inverno também foram suspensos em 1942 e 1946, a Copa também foi suspensa por causa da Segunda Guerra Mundial. E falando no nosso país, na nossa paixão, que é o futebol, eu quero falar um pouquinho da relação do Brasil com a Copa do Mundo. Nós temos aí um título que a gente se orgulha, mas que a gente tem que se cuidar, porque tem seleção aí na nossa cola, tá? O Brasil é o único pentacampeão e participante de todas as edições das Copas do Mundo já realizadas. Nós somos o país com mais títulos conquistados, são 5, por isso que nós somos pentacampeão, né? Então, esses títulos foram conquistados em 1958, 1962, 1970, 1994, esse aí eu vi, hein? E em 2002. E aí, será que o próximo a gente leva? Eu espero que sim,
porque observem aí o quadro que eu trouxe para vocês em relação à questão dos títulos, vamos ver? Então, olha só, o Brasil está ali em primeiríssimo com 5 títulos, mas em seguida nós temos aí a Alemanha com 4 títulos na nossa costa, na nossa cola, juntamente com a Itália com 4 títulos. Então, ó, o Brasil tem que cuidar. Logo em seguida nós temos a Argentina com 3 títulos, a França com 2 títulos, Uruguai com 2 títulos também, Inglaterra e Espanha com 1 título. Então, ó, a gente precisa correr. E falando de Copa, trouxe mais informações a respeito da próxima Copa que vocês poderão assistir. Vamos ver aí, olha só. A Copa do Mundo de 2026 será realizada em 3 países. Será a 23ª edição. Vai ocorrer no Canadá, na cidade de Vancouver e Toronto, no México, em Guadalajara, Monterrey, Cidade do México, nos Estados Unidos, Seattle, São Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadélfia, Miami e Nova York. São muitos lugares, então vai dar para todo mundo participar, certo? Muito bem, então essa foi a Copa do Mundo FIFA. Prosseguindo, agora nós vamos falar de um outro grande evento esportivo, mas já voltado aqui para a nossa região. Vamos lá? Então agora eu quero falar para vocês um pouquinho a respeito do Campeonato Amazonense de Futebol. Esse aqui a gente gosta de acompanhar também. Vamos às informações. Então esse campeonato popularmente é chamado de Barezão, né? E aí faz até referência a um refrigerante aqui da nossa terrinha, né? Então, o Campeonato Amazonense de Futebol é conhecido como Barezão. O que ocorre? A disputa do título de campeão estadual entre os clubes profissionais de futebol do estado do Amazonas. Esse campeonato, ele ocorre desde 1914, sendo que ele foi amador até 1963. E tornou-se profissional a partir de 1964. Então, de 1914 a 1963, era mais, podemos dizer, mais uma brincadeira ali entre amigos, mas que já tinha ali a questão da competição, e a partir de 1964 ele se tornou totalmente profissional. Contamos com 108 edições. Lembrando que é através deste campeonato, né, que se definem os representantes amazonenses nos torneios nacionais, como Copa Verde, Copa do Brasil de Futebol e Campeonato Brasileiro de Futebol Série D. E eu trouxe para vocês também um quadro aí de comparação de títulos entre os times, né, que jogam, que disputam aí o nosso Barezão. Então a gente tem logo aqui com 43 títulos, o Nacional Futebol Clube. Em seguida, nós temos o Atlético Rio Negro Clube, com 16 títulos. Depois, o Fast Clube, com 7 títulos, acompanhado aí de São Raimundo Esporte Clube, com 7 títulos também. Nós temos o Manaus Futebol Clube, 6 títulos, inclusive, né, foi o que ganhou aí em 2024. Logo em seguida, nós temos o Penarol com 3 títulos e, em seguida, Amazonas Futebol Clube e Princesa dos Solimões com 1 título. Lembrando que durante todo esse tempo, das 108 edições, tem alguns times que já não existem mais, né? Que já saíram aí das competições. Que interessante, né? Vocês gostam aí de acompanhar o Barezão? Eu acho super interessante, espero que vocês também. Prosseguindo, agora eu quero apresentar um outro evento esportivo que já está mais ligado à realidade de vocês, que é o nosso GEAS. Vocês já ouviram falar dos Jogos Escolares do Amazonas? Eu tenho certeza que sim, porque eu já acompanhei aí vários atletas das comunidades dos municípios aqui do Amazonas. Vamos conhecer um pouquinho do GEAS? Então vamos lá. Bom, 2024, né, é a 45ª edição. É uma disputa esportiva que conta com a participação de instituições do ensino público, federal, estadual e municipal, e instituições também do privado, né, do estado do Amazonas.
Esses jogos escolares, ou seja, o GEAS, ele funciona como uma seletiva dos Jogos Escolares Brasileiros, conhecido como JEBs, e seletiva dos Jogos da Juventude, tá bom? E o GEAS, assim como todos os outros eventos esportivos, eles também têm os seus objetivos. Vamos ver quais são? Primeiro, fomentar a prática do desporto nas instituições de ensino, ou seja, incentivar que os nossos alunos joguem, participem, né? 2, possibilitar a identificação de talentos desportivos escolares, isso é muito importante. 3, desenvolver o intercâmbio sociocultural e desportivo entre os professores, técnicos, estudantes e diretores e coordenadores nos níveis fundamental e médio, lembrando que os alunos que participam são ali os alunos do finalzinho ali, nos anos finais do fundamental e do médio, né, do ensino médio. 4, contribuir para o desenvolvimento integral do aluno atleta como ser social, estimulando o pleno exercício da cidadania por meio do esporte. 5, garantir o acesso à prática do desporto escolar. Então, o GES ele vem com todos esses objetivos, fazer com que os nossos alunos participem e que a partir disso a gente encontre aí os talentos que podem representar o nosso país em outros eventos esportivos. Então, o GES, assim como os eventos que eu falei para vocês têm grande importância, né? Serve para incentivar e fazer com que os nossos alunos conheçam e escolham por esse mundo que é tão mágico que é o mundo esportivo. E eu quero apresentar para vocês algumas modalidades que são disputadas no GES, nos Jogos Escolares do Amazonas. Observem aí. Nós temos o atletismo, o basquetebol, o futebol, o futsal, o handebol, a natação, vôlei, vôlei de praia, tênis de mesa, xadrez. São algumas das modalidades que são disputadas e que eu já tive o prazer e a honra de acompanhar. E eu fico torcendo ali por todos que estão ali jogando, né? Bem interessante. Bom, apresentei para vocês aí alguns eventos esportivos, os maiores em âmbito internacional, nacional e o regional. E vocês pararam para pensar o porquê que esses eventos são tão importantes para a sociedade? Observem aí, olha só, quando esses eventos eles ocorrem, acontece uma série de mudanças também no nosso dia a dia, no ambiente onde é praticado, onde é disputado esses eventos, tá? Primeiro, vai melhorar a infraestrutura dos países, cidades e regiões que vão sediar os eventos. 2, novas áreas públicas e privadas para as práticas esportivas serão construídas, uma vez que o evento está indo para lá, tudo precisa ser modificado, então novas áreas serão construídas e darão oportunidade para que outras pessoas participem, né, logo depois do evento. Outro ponto que é muito importante é o reconhecimento do local e de seus atletas, ou seja, o local passa a ser conhecido, assim como os seus atletas também. Outro ponto da importância desses eventos esportivos é que movimenta a economia local, gerando renda e emprego nos setores de hotelaria, turismo e pequenos negócios, auxiliando o desenvolvimento local, dentre outros. Então, esses são apenas alguns dos pontos, né, do porquê é importante esses grandes eventos. Além ali de viver, confraternizar a união de todos os povos, os jogos, né, os eventos esportivos, eles trazem para o local onde eles serão disputados o quê? Desenvolvimento, né, reconhecimento. E isso é muito importante para todos, para a sociedade em geral, certo? Espero que vocês tenham gostado de conhecer alguns desses eventos. Se vocês ficaram curiosos a respeito de algum evento específico, pesquisem mais, que eu tenho certeza que vocês vão amar aí conhecer esses eventos um pouco mais de perto. Então, nós finalizamos a nossa aula por aqui e eu agradeço a participação e a gente se encontra numa próxima oportunidade.